Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa, da equipe tributária, e eu vou apresentar as melhorias desenvolvidas pelo time nesses últimos 15 dias. A primeira melhoria foi relacionada ao patrimônio conceito, onde nós possibilitamos a visualização das regras fiscais, a solicitação da revisão das regras da figura fiscal e a troca da figura fiscal lá no cadastro do patrimônio. E também nós disponibilizamos uma nova aba de NCM. Então, lá na tela do cadastro do conceito do patrimônio, existem os novos botões que nós disponibilizamos lá na linha regra fiscal, para visualização, solicitação e troca de figura fiscal. E uma nova linha de NCM. Outra melhoria foi relacionada à DCTF, referente aos códigos de variação das receitas tributárias na folha de pagamento. Hoje, nós temos no RP a possibilidade de geração das guias de recolhimento dos impostos incidentes sobre a folha de pagamento, mas esse código de variação ele é fixo no core. Então, o nosso desenvolvimento foi permitir que o nosso cliente consiga fazer a configuração desse código de recolhimento e, consequentemente, código de variação lá nos eventos da folha de pagamento, para que ele consiga definir qual é o código de variação que deve ser utilizado para a geração do arquivo da DCTF. Caso o nosso cliente ele queira fazer alteração do código de recolhimento que é utilizado para a geração das guias, lá no cálculo da folha de pagamento, pelo módulo de DP, gestão de folha de pagamento, ele terá a opção de fazer essa alteração ou cadastro desse código de recolhimento das guias através do cadastro de eventos, no tipo desconto e subtipo IRRF sobre salários e INSS sobre salários, e no tipo outros e subtipo FGTS, FGTS menor aprendiz, FGTS rescisório e INSS empresa. Então, caso ele queira, ele poderá fazer essa configuração, e se ele não fizer, a gente vai continuar utilizando para a geração das guias de recolhimento o que está configurado lá no nosso core. Então, fica a critério do nosso cliente. Outro desenvolvimento que nós fizemos, bem importante, é relacionado à SPED de contribuições. Nós possibilitamos que o RP faça a retificação de arquivos de períodos anteriores, excluindo o ICMS da base de PIS e COFINS, para que o nosso cliente possa, caso ele queira, solicitar o ressarcimento do pagamento a maior que foi realizado de PIS e COFINS em períodos igual ou superior a 16/3/2017. Então, para que ele possa fazer essa geração desse arquivo de retificação com a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, nós criamos lá na tela de geração do SPED de contribuições a opção retificadora, exclusão ICMS da base do PIS e COFINS. Importante frisar que o período selecionado não pode compreender a uma competência que já esteja com um parâmetro de exclusão da base de cálculo de tributos configurados no cadastro da loja. Sendo assim, a retificação ficará disponível para as competências anteriores à data informada no parâmetro citado anteriormente, porque para alguns clientes já utilizam um parâmetro que nós temos no cadastro da loja para excluir o ICMS da base de PIS e COFINS. Então, se esse parâmetro já estiver selecionado naquele período que ele estiver gerando os SPED de contribuições, nós não vamos permitir a geração, somente para os períodos anteriores à data de ativação daquele parâmetro. O arquivo ele será gerado no RP com os valores do ICMS excluídos da base do PIS e COFINS nos itens dos documentos de saída. Porém, nós não faremos nenhum recálculo de valores das apurações fiscais. Com isso, nosso cliente ele vai ter que ir lá no validador do SPED de contribuições e forçar a apuração de tributos para que a apuração seja atualizada com a exclusão do valor do ICMS pago a maior. Lembrando que, como ele vai gerar essa apuração de forma manual no próprio validador, alguns outros registros terão que ser também alterados manualmente pelo nosso cliente. Essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima.
Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas recentemente pela equipe comercial e operações. Bem, primeiramente eu vou apresentar a melhoria que realizamos no pedido de compra de condições especiais de pagamento por loja. Então, antes dessa melhoria, a condição de pagamento ela era definida na criação do pedido. Então, como podemos ver aqui na tela, quando eu ia criar um pedido, eu definia essa condição especial de pagamento para o pedido, e depois do pedido criado, eu não poderia editar, e essa condição valeria para todas as lojas do pedido. Lembrando que o cadastro e edição de condições especiais de pagamento acontecem em compras, cadastros, condições especiais de pagamento. Bem, agora, com essa versão nova do RP, as condições especiais de pagamento não serão definidas na criação, mas durante a edição do pedido, enquanto ele estiver aberto, como podemos ver aqui na imagem. E também ele será definido por loja participante do pedido. Então, frisando que ainda é necessária a permissão 3371, definir condições especiais de pagamento no pedido de compra, para definir as condições especiais por loja. Então, essa opção de definir condições especiais de pagamento não vai aparecer para pedidos bonificados e de entrega futura. Também não vai aparecer quando, no contrato de fornecimento, o tipo de pagamento estiver definido como pagamento adiantado. Então, ao clicar em nenhuma selecionada, como eu demonstrei na tela anterior, será possível selecionar condições especiais de pagamento por loja participantes do pedido. Então, nós teremos essa tela, eu posso selecionar as lojas, por enquanto, ela no início vai ter nenhuma condição selecionada para essas lojas, e ao clicar em aplicar condição especial de pagamento, eu vou poder fazer a alteração da condição especial das lojas selecionadas. Uma vez confirmado, então fica definida a condição especial, no caso aqui para as lojas 1 e 4, as demais lojas ainda estão sem nenhuma condição de pagamento especial. As alterações que forem realizadas serão logadas, né, nas ocorrências do pedido de compra, como podemos ver nesse exemplo aqui. Uma vez que ao menos uma loja tiver condição de pagamento definida, então a opção vai aparecer como uma ou mais lojas selecionadas, ou seja, isso significa que há condições especiais de pagamento definidas para uma ou mais lojas. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter acesso a essas condições e poder fazer as alterações. Também vai ser possível cadastrar uma condição especial de pagamento que a partir da tela do pedido, com esse botão de cadastrar a condição especial de pagamento. Quando eu clicar nesse botão, eu vou ter acesso a exatamente aquele menu que eu citei no início da apresentação das condições especiais de pagamento. Nele eu vou poder cadastrar, vou poder editar uma negociação, uma condição especial de pagamento, e também eu vou poder fazer qualquer outra alteração, desde que eu tenha permissão para isso. Bem, definidas as condições especiais por loja, no recebimento de mercadoria usando o pedido, se tiver a condição especial definida para a loja, é ela que será usada. Bem, outra melhoria que realizamos é o conceito de pedidos de compras pendentes e não vigentes. Então, antes dessa melhoria, um pedido de uma loja ele era considerado pendente em relatórios somente se ele tivesse um saldo a ser recebido e se ele estivesse vigente. Por esse motivo, pedidos que não estavam vigentes não eram considerados pedidos pendentes e não apareciam em alguns relatórios. Porque mesmo que tivesse uma quantidade, não tivesse recebido totalmente o pedido, ele não apareceria como pendente, porque ele não estava vigente. Lembrando que para poder receber um pedido, ele precisa estar vigente, por esse motivo que não apareceria. Bem, além disso, caso o pedido, mesmo estando vigente, mas ele tivesse recebido uma parte dele na loja, e no contrato de fornecimento estiver dizendo que não recebe saldo,
Nesse cenário, o pedido também não era mais considerado vigente, ou pendente, aliás. O pedido não era mais considerado pendente, porque ele não poderia ser mais recebido, segundo o contrato. Então, agora implementamos 2 novos parâmetros. O parâmetro dias além da emissão do pedido para considerar o mesmo como um pedido não entregue. Aqui, o nosso cliente poderá definir quantos dias, além da emissão do pedido, um pedido não vigente poderá ser considerado como pendente. Nesse caso aqui, o padrão é 365 dias, e também é o limite, 365 dias. Nosso cliente poderá definir a quantidade de 1 a 365 dias, conforme ele achar o ideal para ele. Além disso, tem esse parâmetro que é demonstrar pedidos não entregues fora da vigência por padrão em relatórios. Esse eu vou explicar agora no funcionamento dos relatórios. Então, quando aquele parâmetro ele estiver habilitado, em alguns relatórios, que eu vou demonstrar agora, nós incluímos a opção de considerar pedidos não vigentes. É uma flag que, quando selecionada, o sistema vai considerar não somente aqueles pedidos vigentes, mas também os não vigentes. Então, nesse cenário aqui, ele não está habilitado, porque o parâmetro lá não está habilitado lá, como eu demonstrei. Se ele tivesse habilitado o parâmetro, essa opção já viria selecionada por padrão. Mas nada impede que ele possa ser usado, independente se o parâmetro está habilitado ou não. Então, quando essa opção considerar pedidos não vigentes estiver habilitado, então o resultado vai trazer não somente os pedidos vigentes, mas também aqueles que não estão vigentes, desde que a emissão deles esteja dentro do período definido lá no parâmetro que eu demonstrei. Então, aqui também, aqui no nosso caso, nós estamos vendo a consulta analítica de pedidos pendentes. Essa melhoria também foi implementada na consulta sintética de pedidos, como podemos ver aqui. Incluímos também essa opção no relatório de cobertura de estoque. Lembrando que o relatório de cobertura de estoque ele tem uma coluna de pedidos pendentes, então significa que, se eu selecionar essa opção, ele vai trazer na coluna de pedidos pendentes a quantidade tanto de pedidos vigentes como não vigentes. Lembrando que não vigentes dentro do período de emissão definido no parâmetro. Aqui também, no relatório geral de estoque, foi incluída essa opção, lembrando que também aqui nesse relatório tem a coluna de pedidos pendentes. No relatório de compras, vendas e estoque também incluímos essa opção e incluímos a coluna pedido pendentes, que não tinha no relatório. E na central de relatórios de produto, quando o parâmetro para demonstrar por padrão os pedidos não vigentes estiver habilitado, nós vamos demonstrar a coluna de pedidos não entregues. O que seria o pedidos não entregues, além de pedidos vigentes, né? Essa coluna pedido vigentes que nós temos aqui, ela já existe hoje no sistema, ela é chamada simplesmente pedidos. Com o parâmetro habilitado, ela será renomeada para pedidos vigentes, e aqui terá a quantidade apenas dos pedidos vigentes que estão pendentes, e aqui em pedidos não entregues nós teremos uma quantidade somada dos pedidos vigentes mais os pedidos não vigentes, lembrando que pedidos não vigentes de acordo com a data de emissão e a quantidade de dias parametrizada. Algumas observações importantes. Se o pedido de compra for recebido parcialmente e o contrato de fornecimento estiver parametrizado para não receber saldo, o pedido não será considerado como pendente, mesmo com essa melhoria, no caso de ele não estar vigente. Essa melhoria também não tem influência nenhuma ainda nos pedidos de compra. Então, a manutenção de pendências, a quantidade de pedidos pendentes no pedido de compra e o cálculo da sugestão de compra não tem ainda influência nenhuma. Nas próximas versões, nós vamos apresentar melhorias envolvendo o pedido de compra. E essas foram as melhorias e novidades desenvolvidas. Obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Gisele e vou apresentar as novidades e melhoria dos últimos 15 dias da equipe financeira. A primeira melhoria é o comprovante de pagamento do Banco Santander. Agora, no BlueSoft RP, imprimimos o comprovante de pagamento no modelo do Banco Santander.
Nos contas a pagar, quando for selecionado um título quitado por EDI e o banco seja do Santander, a gente irá imprimir o comprovante do pagamento no layout do banco. Outra melhoria que entregamos foi o fechamento de caixa na Vale de Compras de clientes. Agora, no BlueSoft RP, é possível utilizar as novas finalizadoras, Vale de Compra de Clientes e Vale de Compra de Funcionários, apenas para frente de caixa dos ambos. Para utilizar essa ferramenta, você precisa cadastrar o código de integração para cada finalizadora, o Vale de Compras de Funcionário e o Vale de Compra de Clientes. No fechamento de caixa, vai estar disponível a sangria do Vale de Compras de Clientes e a sangria de Vale de Compras do Funcionário. No fechamento de caixa, é apresentado os valores do Vale de Compra de Funcionário e de Vale de Compra de Cliente. Para a correta contabilização, foram criados mapeamentos para essas finalizadoras. Outra melhoria são as origens do agrupamento e desagrupamento. Agora, no BlueSoft RP, é possível visualizar os detalhes da duplicata original quando acessar a opção de visualizar origens. Fizemos uma melhoria na tela de consulta de origens de duplicata, onde o valor da origem exibido é apresentado o valor líquido mais o acréscimo do borderô. E nessa mesma tela, a gente criou uma consulta de detalhes com as informações da duplicata original. Nova melhoria é o novo fluxo de caixa. Agora, estamos disponibilizando para homologação pelos clientes uma nova versão do fluxo de caixa. O cliente que deseja homologar o novo fluxo de caixa deverá abrir um chamado com o suporte que iremos avaliar a ativação e o acompanhamento dessa nova ferramenta. Será disponibilizado um vídeo em seguida com a introdução do novo fluxo de caixa para conhecimento de todos. Essas foram as melhorias entregues. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo e trago para vocês as melhorias e novidades da equipe de vendas e PCP dos últimos 15 dias. A primeira delas é a impressão DANF simplificada. Então, através dessa melhoria, nosso cliente poderá imprimir e efetuar a reimpressão da etiqueta DANF simplificada para pedidos recebidos no e-commerce, através do módulo faturamento do Força de Vendas e também do pedido balcão. Então, para que o cliente consiga utilizar esta nova opção, é necessário ativar o parâmetro impressão DANF simplificada e-commerce disponível no parâmetro de vendas. E esse processo ele tem o objetivo de facilitar as informações para o destinatário da mercadoria e trazer agilidade para o emitente da nota fiscal. Então, habilitando este parâmetro, a impressão da DANF ela vai servir apenas para o módulo e-commerce e, uma vez que for gerada a DANF simplificada, ela não poderá ser impressa em outro módulo que não seja da etiqueta. E caso esse parâmetro seja desabilitado posteriormente, as notas que foram emitidas no módulo simplificado, elas permanecerão da mesma forma, somente sendo possível a impressão simplificada dela através da etiqueta. Na imagem abaixo, nós vemos a opção na tela de faturamento do Força de Vendas, onde depois da impressão, da emissão da nota fiscal, é possível imprimir a DANF simplificada. E essa opção também está disponível na tela do pedido balcão. A gente pode escolher aqui também a opção de DANF simplificada. Aqui nós temos o modelo da etiqueta ZPL, né? Então aqui nós temos as informações que são necessárias para sair na DANF simplificada aqui. Então nós temos o cabeçalho, a data de emissão da nota fiscal, logomarca, nós temos a chave de acesso, né? Protocolo de autorização, temos a operação, tipo de operação saída, o número da nota fiscal, o número da série, temos as informações do emitente, as informações do destinatário
e os dados adicionais. Estas são as principais informações que tem que sair na DANF simplificada. E aqui nós temos um exemplo desta impressão, né? Nós temos aqui nós podemos ver que tem o código de barras, tem a informação da chave de acesso, todas essas informações para sair na etiqueta, né? A próxima melhoria é a inclusão da transportadora no pedido de venda balcão. Então, aqui, na emissão dos pedidos de venda balcão, agora é possível selecionar uma transportadora para que essa informação seja incluída na emissão da nota fiscal. Então, antes nós não tínhamos esta opção no momento de criar um pedido de venda balcão, não tinha a opção de transportadora, e hoje nós incluímos esta opção para que o cliente selecionando, isso é opcional, né? E ele colocando uma transportadora, essa informação irá sair na nota fiscal. Na tela de consulta dos pedidos de venda também foi incluso uma coluna com essa informação da transportadora, né? E também foi incluso essa informação da transportadora na impressão do pedido de venda. Nós podemos ver aqui a transportadora na impressão. Outra melhoria é o controle de comissões de vendedores. No controle de comissões é possível gerar os movimentos consolidados da conta corrente das comissões de vendedores de um determinado período. Para que seja possível o cliente utilizar esta nova funcionalidade do sistema, é necessário que, nos parâmetros do força de vendas, ele inclua esta opção. Então, no controle de comissão, ele vai ter duas opções. Ele vai ter o movimento individual, que é o valor da geração da duplicata, né? Na verdade, a geração da duplicata, ela fica em aberto, onde o usuário informa o valor desejado, ou seja, da forma que já funcionava até então no nosso sistema. E agora foi incluso esta nova funcionalidade, que é do movimento consolidado, né? Então, para que o cliente consiga utilizar, é necessário a ativação desse parâmetro como movimento consolidado. Na conta corrente do vendedor, o usuário poderá escolher um período, selecionar os movimentos de comissões pendentes e gerar a consolidação. Então, nós podemos ver aqui na conta corrente do vendedor que a gente pode buscar um período específico, né? Vamos buscar o vendedor desejado, e no status pendente, o sistema irá trazer todas as comissões deste vendedor que estão pendentes, e ele poderá gerar essa consolidação de todas essas comissões, né? E ao gerar essa consolidação, ela irá para a nova tela que nós disponibilizamos no sistema, que é o controle de comissões. Então, após a geração, ela ficará disponível, e, conforme nós podemos ver, nós temos algumas opções nessa nova opção, né? Nessa nova geração, né? Nós temos a opção de gerar a duplicata, temos a opção de de visualizar os movimentos que foram processados, temos a opção de excluir os movimentos gerados, e também temos a opção de imprimir o recibo do vendedor. Então, no momento da geração da duplicata, que é através desse botão verde, onde nós podemos ver na imagem, nós temos algumas opções que podem ser editadas, né, sendo a competência, a data de vencimento, o valor da duplicata, e também será possível incluir um desconto que seja necessário, de repente incluir, esse desconto vai ser gerado antes da geração da duplicata. E após a geração dessa duplicata, vai ser disponibilizado nessa mesma tela de controle de comissões o botão para poder visualizar essa duplicata, né? Então, na duplicata gerada aqui na imagem, nós podemos ver aqui o valor líquido de R$10, né? Que foi dado esse desconto, né, no total. E
também após essa geração, o status do movimento consolidado que foi gerado, ele vai ser alterado para gerado, que antes nós vimos nas imagens anteriores que ele estava pendente e agora ele vai ficar com status gerado. Também vai ficar disponível para o cliente a opção de imprimir o recibo do vendedor. Então, conforme nós podemos ver na imagem, ficará disponível esta opção de ele imprimir o recibo desta geração de movimento consolidado realizada depois da criação da duplicata e tudo mais. Ele pode também fazer a impressão do recibo. E também o usuário poderá ter a opção de gerar o relatório da comissão do vendedor. Então, clicando na opção de imprimir os movimentos, o sistema abrirá um PDF que ficará disponível para o cliente fazer a impressão do movimento consolidado que foi gerado, né? Então, irá aparecer neste relatório, caso o cliente deseje imprimir. A próxima melhoria é a impressão de etiqueta de packing para os pedidos não faturados. Nessa melhoria, o usuário poderá imprimir as etiquetas de packing dos pedidos de força de vendas, tanto RP quanto mobile, e pedido balcão antes do faturamento, através do módulo de ordem de separação. Então, para que o usuário possa imprimir a etiqueta de packing antes do faturamento, é necessário que ele habilite o novo parâmetro disponível no módulo de vendas em pedido de força de venda. Habilitando esta opção, será possível imprimir a etiqueta de packing para pedidos que ainda não estão faturados, mas que já começaram a ser separados. Então, este parâmetro está no módulo de vendas. Em pedido de força de vendas, é necessário que o cliente habilite esta opção de imprimir a etiqueta de packing sem faturar um pedido. Então, esta é mais uma melhoria que foi criada, que não tínhamos esta opção, e agora está disponível para os nossos clientes. Estas foram as melhorias entregues. Muito obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística, WMS e YMS. Vou iniciar apresentando a melhoria realizada no inventário para permitir abrir o inventário por endereço quando o produto tem reserva em outro endereço. Então, antes da melhoria, ao tentar abrir o inventário por endereço com um produto reservado em outro endereço, aparecia a mensagem informando que não era possível abrir por causa da pendência de faturamento ou endereçamento. E aí, agora, após a melhoria, utilizando a imagem como exemplo, eu tenho um item que ele tem na rua 1, na rua 7 e na rua 10. Sendo que na rua 7 existe uma reserva para a loja. Então, no momento de efetuar a abertura do inventário por endereço, selecionei a abertura do endereço da rua 7. O item que está no endereço 7 é o mesmo que está no endereço da rua 10, conforme apresentado na imagem anterior. Então, no endereço 10, ele será retirado para separação, e no endereço 7 ele está disponível para fazer o inventário e realizar movimentações. Então, após selecionar o endereço e clicar no gerar inventário, é criado o inventário do endereço e alterado o status para bloqueado por inventário apenas do endereço que foi selecionado. Vou apresentar algumas melhorias realizadas em algumas telas para facilitar a usabilidade, onde foram inseridos novas colunas ou novos filtros. Então, nós inserimos um filtro na grid após realizar a busca no gerenciamento de carga. E agora é possível filtrar por distribuir, por rateio, quantidade a distribuir também. Foi inserido também um filtro para pesquisar pelo número do lote na tela de consulta de distribuição logística. E foi inserido também uma nova coluna na manutenção de endereço logístico para visualizar a informação da descrição inserida no cadastro de box e área cross-docking. Vou apresentar uma novidade chamada priorização da ordem de serviço do inventário.
criamos uma nova tela que tem por objetivo realizar a priorização da ordem de serviço do inventário. Nela, é possível filtrar por período, data inicial e final do inventário, filtrar por ordem, por número do inventário, além da rua, área, operador e lote. Após realizar a busca, é possível visualizar a data de geração da ordem, o número do inventário, a rua, área, operador, atividade, quantidade de endereço, quantidade de itens, quantidade de volumes e o número da convocação, que seria a ordem a ser feita a tarefa. Além disso, é possível arrastar a linha e movimentar para informar a ordem de serviço que será feita a atividade, realizando assim a sua priorização. Para acessar esse menu, foi criado duas novas permissões, 3540 para efetuar a alteração e 3539 para realizar a consulta. Essas foram as melhorias e novidades entregues da equipe de logística WMS e YMS. Até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de BI da Bluesoft. Nossa primeira melhoria, na verdade uma novidade, é o dashboard de indicadores de varejo agora no mobile. Então agora a gente permite que possa analisar os indicadores do varejo através do celular ou do tablet, assim como o cliente deseja utilizar. Então, através do app Bluesoft Intelligence, nós disponibilizamos esse dashboard de indicadores de varejo mobile. E através dele, é possível analisar os principais indicadores de varejo de maneira rápida e eficiente. O dashboard inicialmente ele apresenta os valores do mês atual, mas tem a possibilidade de selecionar o trimestre, semestre ou o ano atual através aqui destes cardzinhos destacados em vermelho. Ao clicar em alguns dos indicadores, é possível visualizar o resultado loja a loja. Então aqui nesse exemplo, nós selecionamos aqui o indicador ticket médio, e aqui ao lado ele expande para loja a loja, então a gente consegue visualizar o ticket médio de cada loja. Nossa próxima melhoria é no dashboard de sortimento das lojas. Nós incluímos agora a opção de análise do sortimento por classe de preço. Então será possível analisar através desse dashboard os produtos por classe de preço, então é possível selecionar através do filtro qual é a classe de preço que deseja analisar, ou todas elas, e também disponibilizamos a visualização, o gráfico por classe de preço. Ao selecionar uma loja, por exemplo, a gente consegue visualizar nesse gráfico as classes de preço presentes nessa loja específica. Então, aqui eu selecionei uma loja específica, loja 8, esse gráfico por classe de preço ele vai representar os dados da loja específica selecionada. A classe de preço é definida através do cadastro de produto, aba preço de venda. Então, aqui destacado classe de preço, a gente tem as classes de preço dos produtos. Se o produto não tiver nenhuma classe selecionada, no gráfico ele vai aparecer como nenhum. Então, se tiver classe selecionada, a gente consegue ter um gráfico de melhor visualização no dashboard. Uma nova melhoria também é no dashboard de indicadores de fornecedor. Nós adicionamos dois indicadores, que é o fill rate e o lead time. Vamos entender primeiro o que são esses indicadores. O fill rate é o percentual do pedido que de fato é entregue pelo fornecedor. Ou seja, eu faço um pedido ali de 400 unidades e o fornecedor me entrega apenas 380. O cálculo do fill rate é a quantidade entregue dividido pela quantidade total do pedido vezes 100 para ter o percentual aí, por exemplo, de 95%. O lead time é o tempo entre o pedido ser enviado para o fornecedor e a entrega da mercadoria na loja. Então, por exemplo, tem um pedido com emissão dia 2/3 e esse pedido foi entregue apenas no dia 11/3. Então, o lead time desse pedido é de 9 dias. Para facilitar essa análise, nós disponibilizamos os cards com o indicador atual comparado ao período anterior. Então, nós temos aí no ano, no trimestre e no mês. E aí as setinhas correspondem à comparação com o mês anterior. Posicionando o mouse sobre qualquer um dos indicadores, a gente consegue visualizar os dados do período atual comparado ao período anterior. Então, aqui nesse exemplo, eu estou usando o card de trimestre. Então, ele está sendo comparado aqui com o trimestre anterior. Aqui ele mostra o primeiro trimestre de 2022 e o comparado ao trimestre anterior, que é o último trimestre de 2021. E aí ele faz o cálculo se cresceu ou se diminuiu o percentual. Implementamos também um novo gráfico para medir a evolução desses indicadores. Então, nesse novo gráfico, o fill rate, o indicador em percentual, é indicado pela cor azul,
e o lead time é indicado em laranja em dias. Então, a gente consegue medir uma evolução aí dos indicadores. Logo abaixo desse gráfico que eu mostrei agora, de evolução, nós temos a tabela de produtos e indicamos abaixo os indicadores por pedido. Então, é possível visualizar os indicadores por pedido e por loja. Inicialmente, a gente vai apresentar aqui por pedido e por data de recebimento. Para visualizar por loja, é necessário clicar no ícone de mais ali, que vai estar presente aqui na coluna de pedido, para visualizar a loja a loja de cada pedido, porque um pedido ele pode ter diversas lojas com quantidade a serem entregues. Nossa próxima melhoria é no dashboard de desempenho dos operadores. Agora a gente consegue medir a venda por hora do operador. Então agora é possível medir o desempenho dos operadores de caixa por hora, também avaliar quais operadores estão abaixo ou acima da média. No painel Performance do operador, na visualização Rank de quebra por operador, nós disponibilizamos os novos filtros. Então nós temos aqui o fator hora e minuto, que a gente consegue selecionar aqui e preencher qual a quantidade de horas e minutos que o operador trabalha por dia. Então nesse caso aqui nós colocamos 8 horas. Temos os outros filtros, que é meta de venda diária e meta venda por hora. Então aqui a gente define qual que é a meta de venda por dia e por hora. Consequentemente, no resultado, a gente vai destacar em verde os operadores que atingiram, que estão dentro da meta, né, que atingiram a meta, e em vermelho os que não atingiram a meta. Agora eu vou apresentar as melhorias da equipe de e-commerce. Nossa primeira melhoria é no site do e-commerce, onde é possível agora identificar a forma de pagamento que será utilizada na entrega. Então, agora é possível que o nosso cliente supermercadista selecione o parâmetro para tornar obrigatório a seleção da bandeira de cartão que será utilizada como forma de pagamento na entrega, e também se ele vai precisar de troco quando o pagamento for em dinheiro. Então, para isso, para que seja obrigatório, o nosso cliente precisa habilitar o parâmetro que está disponível em e-commerce cadastro, Bluesoft e-commerce aparência. Então, logo aqui abaixo das opções de cartão, a gente tem esse parâmetro que é tornar obrigatória a seleção da bandeira de cartão no pagamento na entrega. Com esse parâmetro habilitado, no site será obrigatório informar a bandeira de cartão que será utilizada para pagamento na entrega, e se selecionada a opção dinheiro, será possível informar troco para quanto. Então a gente tem aqui a opção pagar na entrega, ele precisa selecionar qual que é o cartão que será utilizado, e se selecionar dinheiro, ele pode preencher aqui neste campo troco para quanto que ele precisa. Se o parâmetro estiver habilitado e o consumidor não conseguir ou não selecionar nenhuma das opções, ele não vai conseguir finalizar esse pedido. A gente vai mostrar ali a mensagem de erro na tela, que ele precisa selecionar uma forma de pagamento. A informação será apresentada na consulta de pedido através do campo de observações e também na impressão do pedido, também no campo de observações, que é essa impressão do pedido é o romaneio que o entregador leva no momento da entrega para o nosso consumidor final. Uma outra melhoria no e-commerce é o cálculo do frete, utilizando agora o percurso com a API do Google Maps. Então, a ideia aqui é melhorar o cálculo do trajeto que será percorrido na entrega para o consumidor final. Então, anteriormente, a gente fazia um cálculo em linha reta. Agora, com essa utilização dessa API, é possível fazer o cálculo utilizando o percurso completo que o entregador vai fazer. Então, para utilizar essa funcionalidade, precisa acessar o e-commerce, cadastro, Bluesoft e-commerce, fretes, e habilitando esse parâmetro, a gente vai utilizar a API para calcular a quilometragem de distância com base no trajeto da entrega. Algumas observações sobre essa melhoria. Desabilitando o parâmetro, o cálculo da quilometragem será feito com base no raio de distância, que é o cenário atual em linha reta, e não pelo trajeto percorrido. Inicialmente, não haverá cobrança para os nossos clientes que utilizarem essa API. A Bluesoft é cobrada por cada requisição feita nessa API e, posteriormente, pode ser que esse custo seja repassado, mas no momento nós não iremos cobrar. E caso a gente passe a cobrar essa requisição na API, nós iremos notificar os nossos clientes. Uma outra melhoria no e-commerce é o bloqueio manual de consumidor. Hoje nós temos a lista de blacklist no nosso e-commerce, que é feita uma análise e automaticamente esse consumidor vai para essa lista e o acesso dele é bloqueado no e-commerce.
Só que a gente identificou algumas necessidades em que a gente faz uma análise manual, né, uma análise da rotina, do histórico desse consumidor, e por algum motivo a gente deseja bloquear o acesso dele no e-commerce. Então agora a gente disponibilizou esse bloqueio manualmente através do e-commerce, relatórios, BlueSoft e-commerce, painel de cliente. Então agora a gente pode buscar no painel do cliente um consumidor específico e através do botão ali editar, a gente consegue selecionar essa flag, que é bloquear acesso. Então, ao bloquear acesso, o consumidor será incluído nessa blacklist e não terá o seu acesso ao e-commerce, o acesso dele será bloqueado. O consumidor bloqueado ele será apresentado no menu de e-commerce, cadastros, BlueSoft e-commerce blacklist, e ele também pode ser removido dessa blacklist através aqui do cadeadinho dessa tela ou através do menu de painel de clientes desabilitando a flag. Essas foram as melhorias do e-commerce e do BI da BlueSoft. Obrigada e até a próxima.